o nosso look and feel aí do site, etc., que a gente gostou bastante. Não, que legal, cara. Não, bom saber da história. Eu gosto de saber dessas histórias, né, da trajetória e tal. Acho que diz, né, assim, os símbolos, né? Eu sou formado em administração pública, né? Tenho graduação e mestrado. E a gente fala Legal. muito disso, né? Que os símbolos importam também, né? Assim, o significado por trás e tal. É bem bacana mesmo. Mas, cara, assim, a gente falou um pouco aqui no início sobre infraestrutura, né? Fala aí pro pessoal, tem muita gente entrando, né, no mercado, a gente vai até falar sobre isso daqui a pouco também, mas qual que é a vantagem ali de investir em infraestrutura, na sua opinião? É, Inclusive tem material publicitário lá da Bocana muito bacana também, né? Mas aí fala pro povo, assim, quem está chegando agora nos infra, eu sempre bato aqui na tecla no canal que eu fico muito feliz pelo crescimento dos fundos imobiliários, dos FIAGos, mas eu acho que o infra, né, eles poderiam estar crescendo ainda mais. Eu acho que se a galera conhecesse as vantagens desse setor, né? Mas fala aí pra gente quais são as principais vantagens de investir em infraestrutura. Perfeito, não, maravilha, obrigado aí pelas palavras, e obrigado aí a turma que está mandando mensagem, obrigado Pagani aí pelos elogios, cara, poxa, é muito bom ver vocês aí acompanhando a gente, torcendo pela gente, esse mundo de investimentos, de tomada de decisão, né, ele tende a ser um mundo meio solitário, né, então, né, você tem que tomar as decisões e conviver com elas, né, então, tende a ser algo meio duro e é muito bom a gente pô, né, ter alguma recorrência aí, encontrar com as pessoas que acompanham o mercado, acompanham a gente e gostam do trabalho. Então, obrigado aí, turma. Eu acho que, obviamente, sou suspeito para falar, né? Mas infraestrutura, na minha opinião, é uma, é uma é uma classe de ativo, na minha opinião, ela é uma matéria-prima muito fértil para a gente ter bons ativos com prazos longos, com rendimentos ou retornos de alguma forma atrelados à inflação, né, de forma a trazer algum tipo de proteção frente à inflação para os investidores. E eu acho que a gente tem a situação dos fundos imobiliários, que começaram aí 10 anos atrás, aproximadamente, que, poxa, são a classe mais madura desses fundos listados, né? Mas as debêntures incentivadas, elas começaram também há pouco mais de 10 anos atrás, né, na Lei 12.431, que foi editada pela primeira vez, né, em 2011. Essa lei foi editada em 2011, foi alterada depois em 2013, de um jeito bastante relevante, depois com algumas outras alterações um pouco menores. E ela teve um crescimento também vertiginoso, ela demorou um pouco para entrar, mas a hora que começou a deslanchar, você pegar 17, 18, 19, e aí, obviamente, Covid impactou, mas você teve logo um pick-up. Poxa, com a desaceleração do BNDES, que era aquele BNDES hipertrofiado de antigamente, né, onde você tinha uma participação muito relevante no financiamento de projetos, até em algumas situações onde não teria tanta necessidade de ter um funding subsidiado, né, no modelo anterior. E aí depois, quando o BNDES tirou o pé, né, a partir de meados da década passada, as debêntures incentivadas foram a fonte de financiamento que conseguiu, obviamente, não substituir um banco de desenvolvimento, porque ele sempre vai ter espaço em qualquer economia, numa visão de fomento à infraestrutura, que é um negócio intensivo em capital e que gera muitas externalidades positivas para o país, principalmente para o nosso país aqui, que todos sabemos é tão deficitário em infraestrutura, tem tantos gargalos, não só logísticos, mas de diferentes tipos. Mas as debêntures incentivadas, elas, se você for olhar em 2018, 19, e depois 21, 22, são assim, a fonte de recursos que é mais relevante do que o BNDES e o Banco do Nordeste, que financiam muito renováveis, juntos. Então, a gente coloca isso até, a gente colocou isso no texto no nosso prospecto do IPO em 2021, do nosso primeiro veículo, e a gente costuma mencionar isso porque, de fato, as debêntures incentivadas, elas assumiram esse papel protagonista em termos de volume, e eu acho que recentemente também tem assumido um papel importante do ponto de vista de diversificação, de mais setores, mais projetos e mais emissores. E a Bocana, obviamente, quer ser um agente, né, que ajuda a fomentar isso, né, que seja um catalisador para isso. Então,
Eu acho que os títulos de dívida para infraestrutura, e aí em infraestrutura, o investimento em equity de infra também se aproxima um pouco dessa dinâmica, porque ele também é um investimento com longa duração, é um investimento que tende a estar atrelado à inflação, porque as receitas e custos dos projetos de infraestrutura, na maioria dos casos, tem alguma correlação com a inflação. Então, infraestrutura traz esse fator de longo prazo, proteção contra a inflação e estabilidade, né? Porque quando você fala de infraestrutura, você está geralmente falando de empresas monopolistas, né? Então você tem lá uma concessão de saneamento, aquela concessão ela é desenhada para ser um monopólio da exploração de serviços de saneamento, né? De distribuição de água, coleta de esgoto, tratamento, naquele perímetro da concessão. Então aquela concessionária ela é monopolista daquele serviço naquela região. A empresa que constrói a rodovia ou que investe numa rodovia através de uma concessão, ela é a única que vai cobrar pedágio naquela rodovia, né? Então você tem, na maior parte dos casos, um desenho monopolista voltado para aquela concessão, para aquela autorização, para aquele arrendamento, no caso, né, de portos ou de outros ativos. Então você tem algum nível de monopólio, então isso tende a trazer estabilidade de receita e um conhecimento também de custo no longo prazo, o que permite que você tenha um conhecimento com algum grau de assertividade de qual que vai ser o fluxo no longo prazo, né, o fluxo de caixa, e que te permite a ter financiamentos um pouco mais longos, né? Pô, qual que vai ser o fluxo de caixa das Casas Bahia daqui a 2 anos? Ninguém sabe, nem os caras lá sabem, né? Agora, poxa, qual que vai ser o fluxo de caixa de uma linha de transmissão daqui a 2 anos? Cara, eu acho que você tem capacidade, numa concessão, assim, né? Você tem uma capacidade de dizer com um alto grau de assertividade qual vai ser esse fluxo de caixa. Eu acho que você tem até a capacidade de dizer com um alto grau de assertividade qual vai ser o fluxo de caixa daqui a 12 anos, talvez daqui a 20 anos, porque você tem um grau de estabilidade grande. Então, acho que a gente, em infraestrutura, consegue ter essa matéria-prima bacana. Eu acho que, por outro lado, por ela ter esse perfil de risco, estou sempre falando da minha opinião aqui, claro, né? Mas ela é embasada nesses fatores que eu estou explicando para vocês, que é um perfil de ativo com menos risco do que outros ativos, né? Então, poxa, o perfil de risco de estabilidade de caixa, de perfil monopolista, torna o risco de crédito ser baixo. Isso daí leva a um retorno que não é um retorno altíssimo, comparado, por exemplo, com uma exposição a um CRA de uma cooperativa, né? Então, você fez o comparativo com o Fiagro. O Fiagro, na minha opinião, ele chegou depois, né, em termos de tempo, mas ele amadureceu em termos de quantidade de cotista e visibilidade na mídia muito mais rápido do que os fundos de infraestrutura como um todo, né? Você deve ter observado isso daí. Na minha opinião, isso se deve muito ao nível de retorno muito bom que os Fiagro se propuseram a entregar, né? Isso quer dizer que é melhor ou pior? Não, ele é um investimento fantástico e que tem o seu perfil de risco atrelado a cada um dos mandatos e dos estilos de gestão de cada um dos fundos, né? Então, mas aí geralmente você vai olhar um projeto médio de infraestrutura, né? Olhar pela média, né? Comparado com um CRA médio, né? Que toma esse tipo de risco, você vai geralmente achar um retorno maior no CRA e um perfil de risco consideravelmente maior também. Então, talvez a questão do retorno, do rendimento pago ali, talvez tenha ajudado a popularizar bastante o agro de maneira mais rápida do que os de infra, mas eu sou otimista, tá? Legal. Eu tenho visto pelo BODB, assim, hoje no BODB nós temos mais de 12.200 cotistas, cara. Isso, pô, assim, óbvio, um motivo de orgulho enorme para nós aqui, e que acho que ele evidencia um pouco né, esse amadurecimento, ainda que talvez não tão ágil, não tão rápido, né, imediato como ocorreu nos Fiagros, mas evidencia um amadurecimento dos fundos listados. E se você pegar os fundos também não listados de infra, que existem muitos também, pô, você tem um mercado relevante ali que também traz uma quantidade legal de cotistas. Então, eu sou otimista aí com a evolução desse mercado, e eu acho que é um mercado que vai dar muitas alegrias aí para as pessoas no longo prazo, principalmente para quem tem essa cabeça, né, mais voltada aí para o longo prazo, para uma certa estabilidade,
né, fazer um investimento ali, deixar aquele negócio amadurecer. Então, eu sou otimista com relação a esse aspecto do desenvolvimento da indústria. Não, cara, eu também, assim, e é muito legal que você está falando isso, né? Porque realmente é uma questão de